Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 20 de janeiro, hoje a igreja celebra a memória de São Sebastião Mártir. E o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Marcos, capítulo 2, versículos 18 ao 22, que diz assim: Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: Os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuja o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, o vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, ontem, domingo, ouvimos o Evangelho das bodas de Caná, festa de casamento. E nós fizemos toda uma reflexão sobre o casamento entre Deus e o seu povo, né? Jesus que é o noivo, Israel é a noiva consequentemente, a igreja, o novo Israel, é a noiva do noivo que é Jesus. Ele que veio fazer a nova aliança, nova e eterna aliança em seu sangue. Mas, e hoje, no Evangelho desta segunda-feira, e vejam, fala sobre o noivo, continua falando sobre o noivo, e fala agora também sobre o jejum. E interessante porque, inclusive, fala até do vinho, né? Vinho novo em odres novos. Mas vejam, primeiramente o Evangelho, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. E eles foram perguntar para Jesus por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os discípulos de Jesus não jejuam. Interessante a resposta que nosso Senhor dá para eles. Porque Jesus diz assim: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. O noivo está presente. Interessante porque no Evangelho, fazendo um paralelo com o Evangelho de ontem, né? Jesus dizia: a minha hora não chegou. Que hora era essa? A hora da cruz. Jesus fala lá na frente do que vai acontecer na cruz. E o Evangelho hoje, quando fala do noivo e os seus convidados, de fato está falando no agora mesmo. Agora. Jesus está no meio de nós. Jesus estava com os discípulos, então eles tinham que de fato aproveitar a presença de Jesus, que é o noivo. E a presença de Jesus ali é uma presença que causa alegria. Ele está no meio de nós. Então não era tempo para jejuar, porque o noivo estava presente. E a presença de Jesus causa a alegria, como acabei de dizer. Então, o noivo que quer viver uma relação, uma aliança conosco, hoje, agora. Eu digo isso para você. Jesus quer viver uma aliança com você hoje. E você precisa aproveitar essa oportunidade hoje. Você precisa viver essa alegria hoje. Hoje. Então, nosso Senhor dá essa resposta, né? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo, aquilo que São João vai dizer, a hora. Vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Então, Jesus quer viver essa aliança com você hoje.
Mas qual é a condição para se viver essa aliança hoje com o noivo? É o que vai dizer a segunda parte do Evangelho, quando diz assim: ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos. E o vinho e os odres se perdem, por isso, vinho novo em odres novos. Meus irmãos, Jesus é o noivo que veio trazer um vinho novo, um vinho melhor, o vinho da salvação. Mas os odres também precisam ser novos. Ou seja, queremos viver uma aliança? Nossa Senhora disse ontem no Evangelho: fazei tudo o que Ele vos disser. Se nós queremos o vinho novo da salvação, precisamos nos abrir à graça da salvação. Precisamos nos abrir à reconciliação com Deus. Precisamos viver essa aliança de amor com Ele hoje e vivermos a vida nova que Ele nos trouxe. Tomemos posse dessa graça hoje. Vivamos a vida nova. Acolhamos o vinho novo da salvação que Ele nos trouxe. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.